Hoje eu quero falar sobre ansiedade. Ansiedade. Sabia que a ansiedade é uma resposta natural nossa, do nosso corpo, a um nível de estresse que a gente experimenta? E a ansiedade, como consequência desse estresse, pode ser uma bênção. É como se fosse um alerta, sabe? Que você recebe uma descarga de adrenalina e você luta ou foge. É como se fosse uma reação, sabe assim? Quando de repente o sinal, você está dirigindo, o sinal fecha, ou alguém ameaça entrar na frente do seu veículo. Automaticamente você já tem uma resposta imediata e isso faz com que você pise no freio ou desvie para evitar uma colisão ou um acidente, e isso é tremendo demais, é bom. Só que quando o nível de ansiedade ou nível de estresse se torna contínuo, intenso, persistente, acaba interferindo na nossa vida diária, acaba nos aprisionando. Por isso esse tema, prisões sem muro. Essa é uma prisão que pode levar à morte. É uma prisão que, como eu disse, o próprio Jesus e o apóstolo Paulo e o apóstolo Pedro falaram a respeito de como você lidar com isso. Jesus diz no Evangelho de Mateus, capítulo de número 6, o verso 34, diz assim: portanto, não andeis ansiosos com o amanhã, pois o amanhã se ocupará consigo mesmo. Basta cada dia o seu próprio mal. Então Jesus, o contexto aqui é de Jesus dizendo, olha, às vezes a gente corre tanto atrás de comer, beber, se vestir, e ele fala que Deus cuida dos pássaros, alimentando ele, fala que veste os lírios do campo com vestes que nem Salomão, com toda a sua riqueza, conseguiu vestir. Então ele fala assim para nós, ei, não ande ansioso, ou seja, não vive preocupado em demasia com o seu amanhã. E nós vivemos dias em que somos desafiados a lidar com a ansiedade. E eu estava vendo uma estatística que eu achei assim muito interessante sobre os dados do IBGE com relação à ansiedade no Brasil. Que o Brasil é um dos países com a maior prevalência de transtorno de ansiedade do mundo. Cerca de 18,6 milhões de pessoas, ou seja, quase 10% da população brasileira sofre de transtornos de ansiedade. De repente você está aí, você vai observar que você de repente está vivendo um nível de ansiedade. Que nível é esse? Por quê? Porque você observa vários sintomas que ajudam você a fazer uma leitura se você está vivendo um quadro de ansiedade ou não. Se esse quadro de ansiedade está lhe prejudicando, está lhe causando, de repente, até algumas úlceras, gastrites, afetando você, fazendo com que a sua imunidade ela baixe. Então você, com algumas dicas aqui que a gente pretende dar, não somos psicólogos, não somos pessoas especialistas no ramo, mas eu posso compartilhar as experiências que eu tive e como eu aprendi a lidar, a fazer uma gestão da minha ansiedade. Porque vivemos em um mundo onde somos totalmente suscetíveis a sermos pegos nessa prisão chamada ansiedade. De repente você está aí. O que fazer para sair dela? Grande abraço aí também para Sueli. Viviane também está com a gente. Boa noite, graça e paz. Alguns sintomas de ansiedade. Veja se você está vivendo algum desses sintomas. Você percebe que o seu coração, em alguns momentos, ele vive uma aceleração, parece que ele quer sair pela boca. Você já viveu isso? Você já experimentou isso? Você já experimentou, de repente, se perceber que a sua mão está transpirando, sabe? Não é só embaixo
nas axilas, mas de repente você observa que a sua mão transpira, seus pés transpiram. Isso pode ser alguns sintomas comuns de ansiedade. E é óbvio, se isso acontece, tem acontecido de uma maneira contínua, você precisa ver se você já não está sendo um inquilino dessa prisão, onde nós chamamos de prisão sem muros. E você, embora às vezes você não tenha uma idade, mas de repente você observa alguns tremores. Esses dias eu estava observando um jovem, né? Ele tinha cerca de 40 anos e ele parecia que estava com Alzheimer. Eu falei, rapaz, por que você está assim? Ele falou, já tem um tempo que eu estou assim. Eu falei, isso é nervoso, isso é estresse, isso é um quadro já alarmante de ansiedade. De repente você está assim. Eu, em algum momento no meu passado, eu vivi uma situação extremamente estressante, aonde quase eu tive que me afastar das minhas responsabilidades para me submeter a um tratamento mais chocante. Mas quando eu descobri algumas maneiras de fazer uma gestão do nível de estresse, eu consegui e tenho conseguido lidar com as mais diversas situações de pressões, opressões, e isso tem feito com que eu não habite mais nessa prisão, a qual eu chamo de prisão sem muro. E você, de vez em quando, sente falta de ar? Né? Tem gente que não consegue dar, às vezes, alguns passos, ou entra em alguns ambientes, elas começam assim, a se sentir sufocadas. Às vezes dentro do elevador alguém diz assim, não, é pânico, está tendo uma crise de pânico, mas na verdade é um nível de estresse altíssimo que essa pessoa está presa e ela está sentindo agora falta de ar. Falta de ar, é como se não conseguisse respirar, ficasse procurando ar. Você já se viu em algum momento assim? E você já se percebeu, às vezes, algumas dores lombares, às vezes volta e meia o seu pescoço, sabe assim, alguém diz, você está com torcicólogo, mas continuamente você desenvolve isso. Por que você desenvolve isso? Por que você desenvolve alguns calos, né, alguns caroços, né, nos seus ombros? E aquilo dói, e alguém quer fazer alguma massagem, você fala, não, por favor, tira a mão daí. Por quê? Da onde você acha que está vindo isso? Você, de repente, tem uma sensação de desmaio, você percebe que, de repente, você, sabe assim, perde por um momento o sentido, ou então sente assim uma tontura. Isso pode caracterizar também um sintoma comum de ansiedade, além de problemas digestivos. Eu, aos 30 anos de idade, eu já tinha uma gastrite. Alguém disse assim, isso é uma gastrite nervosa. Eu falei, da onde veio isso? Gastrite nervosa tem a ver com níveis de ansiedades altíssimos. Então você observa que tanto a instrução de Jesus, como a instrução de Pedro, como a instrução de Paulo, com relação à ansiedade, é algo muito sério, que a gente precisa considerar. Por quê? Eu disse com relação à quantidade de pessoas ansiosas no Brasil, mas o que agravou mais ainda a ansiedade na nossa sociedade foi a pandemia. Agravou significativamente esse quadro de pessoas habitando nessa prisão. Foram as restrições sociais, o medo do vírus, as preocupações financeiras, o excesso de tarefas, as pressões, a falta de convívio social, o luto, muitas vezes não vivenciado pela perda de entes queridos. Tudo isso fez com que muitas pessoas enveredassem num processo de ansiedade crescente. E hoje você se vê, sabe, com preocupações excessivas, com medo, pânico. Tem hora que você se sente acuado. Você fala assim, mas por que eu estou assim?
irritabilidade, ninguém pode olhar para você, né? Alguém diz assim, bom dia, você diz assim, bom dia por quê? Bom dia só para você. Ou então, paz do Senhor, irmão. E você diz assim, paz por quê? Nós não estamos em guerra. Mas na verdade você está numa guerra interior, porque você está dentro de uma prisão. Pastor, o que é que eu faço para sair dessa prisão? Abner, boa noite, Deus abençoe. Deus abençoe cada um de vocês aí que está ligadinho aí conosco, fique ligado. E olha, a gente tem um meio de você se comunicar conosco, de repente até de fazer algumas sugestões, né, algumas observações com relação à nossa live. Porque a nossa proposta é estar aqui, é permanecer aqui e fazer com que esse instrumento se torne uma ferramenta de Deus para tirar muitas pessoas desse tipo de prisão, prisão sem muro, a qual hoje o nosso tema é ansiedade. E aí, você se vê como uma pessoa facilmente irritável? Né? Não mexe comigo, que hoje eu não estou bom. Você já acorda não muito bom. Você tem dificuldade de concentração? Alguém diz assim, não, uma pessoa não para, ele sofre de TDA, né? É extremamente inquieto. Mas tem pessoas que têm dificuldade de absorver o ensinamento, a instrução, ela não consegue se concentrar. Por quê? Você tem a sensação de estar no limite? Eu estava vendo alguns tipos de transtornos de ansiedade. Olha assim, olha aqui os nomes bacanas que tem para esses males que têm afetado cristãos, não cristãos, ateus, todo ser que respira. E hoje há uma multidão de crianças e adolescentes sucumbidos debaixo de graves crises de ansiedade. Como lidar com isso? Porque de repente você observa o seu filho, a sua filha, que não teria assim, razões para ficar ansioso ou ansiosa, mas pelo contrário, está debaixo de uma ansiedade terrível, e que se não for cuidada, essa pessoa, esse filho, essa criança, esse adolescente, pode ser jogado no cárcere da depressão. Depressão, ansiedade não tratada, ela pode gerar um quadro depressivo. Veja aqui alguns tipos comuns de transtorno de ansiedade. O TAG, não sei se você já ouviu falar desse TAG, é o transtorno de ansiedade generalizada. Preocupação excessiva com várias questões da vida, mesmo quando não há razões óbvias para você se preocupar, mas a pessoa vive preocupada, vive caçando alguma coisa para ficar preocupado. Transtorno de pânico. A pessoa sofre de ataque de pânicos, são surtos súbitos de medo intenso, a pessoa chega a tremer. Aí alguém diz, não, é demônio. Não é demônio, é um transtorno, né? É algo físico, é uma prisão que essa pessoa foi jogada, foi lançada. Como sair dessa prisão? Fobias específicas, medo intenso e irracional de objetos ou situações específicas. Como sair disso? Transtorno de estresse pós-traumático. Esse aqui é muito comum, TEPT, sabe? A pessoa passou por um processo de gravidez. Às vezes, depois de nascer a criança, ela começa a desenvolver um transtorno de estresse pós-parto, pós-trauma, porque o parto não deixa de ser um trauma, né? De certa forma, há uma violência, um rompimento ali, onde uma criança sai de um ambiente confortável, né? e tem os seus pulmões rasgados pelo oxigênio. É por isso que eu sempre digo, por isso que a criança chora, né? Porque tiraram ela da zona de conforto e colocaram ela num mundo hostil, né? Só que a mãe, né, depois de 9 meses, ela começa a desenvolver alguma ansiedade depois desse evento traumático, ou mesmo uma perda, seja de ente querido, de um bem, né, ou da saúde. Às vezes a pessoa pode ficar ansiosa e desenvolver um transtorno de estresse
pós-traumático. Ou transtorno obsessivo compulsivo, alguém disse, é o toque, eu sofro de toque. São pensamentos obsessivos e comportamentos compulsivos repetitivos. Eu não estou aqui hoje para trazer algo clínico, né? Porque, como eu disse, eu não sou psicólogo, não sou terapeuta, eu sou apenas alguém que passou por um processo de níveis de estresse extremamente alto, onde eu desenvolvi alguns sintomas e eu aprendi biblicamente como lidar com isso. Como lidar com isso. Pastor, mas quais são as causas? Da onde vem isso? Da onde vem isso? Genética. História familiar de transtorno de ansiedade, você pode herdar isso dos seus entes queridos. De repente você fala, meu pai é ansioso, minha avó era ansiosa, né? Vivia preocupada, ansiosa com um monte de coisa. Às vezes por causa dos desequilíbrios, da nossa química, né? Nossa biologia dentro de nós, algo descompensa. De repente, essa descompensação química aí no seu cérebro pode causar também ansiedade. E o próprio ambiente, que eu vejo que é o que mais provoca situações estressantes e traumáticas nas nossas vidas. Durante muitos anos eu fui pastor e eu era um pastor assim que dedicava, sabe, integralmente. Não tinha dia, não tinha hora, não tinha momento algum para mim. Eu achava que eu tinha que me desgastar e deixar de ser desgastado pelo meu chamado. Até que, de repente, eu me vi num alto nível de estresse, mãos transpirando, a pele escamando, cabelo caindo, diminuição do campo de visão, palpitação, problemas estomacais. Meu Deus! E o pior, eu comecei no púlpito a trocar personagens. Olha que coisa interessante, trocar personagem. Né? Um belo dia eu estou pregando e eu disse aí, desce daí, Bartimeu. Aí alguém gritou, não é Bartimeu, era Zaqueu. Zaqueu, pastor. Né? E para mim era Bartimeu. Né? E eu lembro também que eu estava falando sobre os espias que foram espiar a terra, prometida a mando de Moisés. E eu disse assim, eram 10 espias. E eu fazia o gesto com as mãos, eram 10 espias. E 8 trouxeram um relatório negativo. E alguém falava, era 12, era 10. Mas eu estava para lá de Bagdá. Eu já estava dentro dessa prisão, a qual de repente você pode estar habitando nela. E se você não aprender a lidar com ela, com certeza você pode ficar preso, refém dela eternamente. E pior, agravar o quadro e você se tornar alguém com quadro depressivo. Eu tenho aqui algumas coisas que fazem com que haja um agravamento na vida dessa pessoa. Então, se você não se cuidar, com certeza a depressão será um dos lugares onde você vai começar a habitar. Agora, o que fazer? A sociedade tem desenvolvido pelo menos 3 maneiras de você tratar a ansiedade. Terapias psicológicas, medicamentos ou mudança de estilo de vida. Os 2 primeiros eu vou mencionar, mas eu vou dizer para você o que é que realmente fez com que eu saísse dessa prisão sem muro. Terapias psicológicas. Existe terapia cognitiva comportamental, que ela vai focar em identificar e modificar os padrões de pensamento e comportamentos negativos. A pessoa vai ajudar você a como você mudar o seu padrão de pensamento, como você olhar para a mesma coisa, mas numa perspectiva diferente. Isso vai ajudar você
a lidar com quadros de ansiedade. Uma outra terapia que age psicologicamente é a terapia da exposição. Envolve a exposição gradual e controlada à fonte de ansiedade. Sabe quando você não pode ver um gato? Eu conheço alguém que não pode ver um gato. Se vê um gato, a pessoa entra em pânico, a pessoa se desespera, a pessoa grita, a pessoa, às vezes ela paralisa devido ao medo, sabe? E como lidar com isso? Aqui tem uma terapia, que é essa da exposição, que envolve isso, de você expor a pessoa gradualmente e controladamente à fonte de ansiedade. Ou seja, pegar um gatinho, põe a mão nele. Né? É uma das maneiras de desenvolver um tratamento contra a ansiedade. Uma outra terapia é a terapia de aceitação e compromisso. Enfatiza a aceitação do pensamento e sentimentos ansiosos e o compromisso com ações baseadas em valores. É quando o terapeuta ele ajuda você a aceitar isso. Então isso é normal. Muitas pessoas padecem disso, então você acaba se conformando, aceitando aquilo e aí já agindo com mais naturalidade. Então, esses são alguns tratamentos baseados em terapias psicológicas, mas existe também os medicamentos. Né? Eu só vou mencionar as áreas onde eles agem, os antidepressivos, os ansiolíticos e os beta-bloqueadores. O Brasil é um dos maiores consumidores de ansiolíticos no mundo. De repente você está aí, sabe? Preso, refém de medicamento para controlar o seu nível de estresse, o nível de ansiedade. Resolve? Para algumas pessoas resolve, mas para outras pessoas não resolve. O que fazer? O que fazer? A minha experiência foi resgatar aquilo que a Bíblia diz. O que a Bíblia diz? Jesus diz: não andeis ansiosos por coisa alguma. O que o apóstolo Paulo diz? E isso é bem interessante. Filipenses, capítulo de número 4, verso de número 6, diz assim: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Sabe quando você coloca diante de Deus a sua dor, a sua angústia, a razão de você estar naquele quadro, sabe, refém daquela situação, você coloca diante de Deus. Eu tenho dito na igreja onde eu pastoreio algo muito interessante, que isso ajudou muitas pessoas a sair de prisões. Às vezes a prisão do vício da pornografia, a prisão do vício da masturbação. E a pessoa dizer assim: pastor, eu já pedi para Deus tirar isso de mim, pastor, eu já fiz campanha, eu já orei, eu já jejuei, eu já pedi oração, eu já fiz tudo. Será que Deus não quer tirar isso de mim? E aí eu descobri algo, e eu compartilho isso, que Deus, ele não tira nada de ninguém. Por isso que os dons de Deus são irrevogáveis. Deus não tira nada de ninguém. Então não adianta você ficar aí orando para Deus: Deus, tira essa mania de eu falar da vida dos outros, tira essa mania de eu julgar as pessoas. Meu Deus, tira isso de mim. Deus não tira nada de ninguém. Mas por um outro lado, ele recebe tudo aquilo que você entrega para ele. Sabe quando você entrega para ele o seu prazer que você tem na pornografia? Sabe quando você entrega para ele o seu prazer que você tem em qualquer área que é incompatível com aquilo que a Bíblia diz, uma vida de santidade?
Você entrega para Ele. Você entrega, então entrega seu medo, entrega a sua angústia, a sua preocupação, entrega as suas culpas, entrega as suas acusações. E é isso que o apóstolo Paulo está dizendo quando ele escreve aos Filipenses. Ele diz assim: não ande ansiosos. Ei, para com isso. Não ande ansiosos por coisa alguma. Quer dizer, não fique estressado. Em tudo, pela oração e súplicas e com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Deus, tudo entrega a Ti. Quando você faz isso, eu aprendi a fazer isso. Sabe, quando você está preocupado, fala: Senhor, eu não vou dar conta disso hoje, então eu coloco nas suas mãos e amanhã a gente se fala a respeito disso. Foi uma das maneiras mais tremendas que Deus me ensinou a como lidar com prisões de ansiedade. Sabe, Ele te dá uma chave para você abrir portas. E aí é você que tem que abrir porta. A chave Ele já te deu, colocando a instrução na palavra, colocando você aqui, tendo acesso a essa instrução. E aí você faz uso dessa palavra, e aí você é abençoado. Aí vem o apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro, ele diz a mesma coisa. O apóstolo Pedro, ele diz em 1 Pedro, capítulo de número 5, o verso de número 7. Diz assim: lance sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Quer dizer, pega. Sabe quando você pega? Sabe quando você pega o lixo que você retira, sabe, da sua casa, da cozinha, do banheiro, sabe, você pega aquele lixo, coloca num saco grandão e joga lá na lixeira. Aí vem aquele caminhão enorme, pega aquele saco de lixo e leva embora, dá um fim naquilo. Você não pode sair correndo atrás do caminhão querendo pegar o lixo de volta. Quando você pega esse mesmo processo e faz isso com a sua ansiedade, sabe? Lança sobre o Senhor. E não vai pegar de volta. Não vai recolher de volta. Você entrega a Ele. Quando você entrega a Ele, Ele com certeza ele vai dar um destino para aquilo. Ele vai cuidar daquilo. Então, biblicamente, eu aprendi a lidar com o estresse, fazendo a gestão nessa perspectiva bíblica. Primeiro entendendo que Jesus alertou: olha, não ande ansioso. Vem Paulo, não ande ansioso. Vem Pedro, não ande ansioso. Então é algo que a gente precisa considerar. São três personagens bíblicos, né? E o principal é o Senhor Jesus, que disse: olha, não fique ansioso. Quer dizer, se você ficar, culpa é sua, meu irmão. Se você ficar, você está em pecado, você está errado. Foi exatamente isso que aconteceu comigo. Por quê? Eu ansioso, alguém me levou para pescar nas margens do rio e eu estou lá brigando com Deus, dentro de um barco. Deus, por que o Senhor me deixou acontecer isso comigo? Eu estava fazendo a obra. Em algum momento, uma voz falou assim para mim: meu filho, eu mandei você fazer a obra, não mandei você morrer por ela. Meu filho Jesus já morreu por ela. E você está errado. Eu te dei saúde e você jogou fora. Ei, não jogue fora a sua saúde. Deus lhe dá a capacidade, lhe dá ferramentas, lhe dá chaves para que, se porventura você for lançado nessa prisão, você possa sair dela. Pois eu saí das margens daquele rio, dentro daquela embarcação. Falei assim: a partir de hoje eu vou me reeducar. E aqui entra um outro processo que eu acho muito interessante, que é a mudança no estilo de vida. É quando você diz assim: quem quiser morrer, que morra, eu não morro mais. Eu não vou me suicidar.
Porque você imagina, se você se suicida, como é que você se suicida? Não é simplesmente colocando uma corda no pescoço ou fazendo uma outra bobagem qualquer. Você se suicida quando você acelera o processo de adoecimento. Começa a desenvolver úlcera, gastrite, pressão arterial alta e outros transtornos. De repente você tem um AVC e alguém diz assim, nossa, o camarada era tão jovem, né? Teve um AVC. Da onde vem isso? Da onde vem isso? Muitas vezes vem da ausência e da incapacidade de alguém fazer uma boa gestão dos problemas que ele enfrenta. Mudança de estilo de vida. Uma coisa, exercício físico, uma atividade regular pode reduzir os sintomas de ansiedade. Sabe aquela caminhadinha que você fala assim, vou dar uma volta no quarteirão. Começa dando uma volta no quarteirão. Se não conseguir dar uma volta no quarteirão, vá até a esquina. Né? Vá até a esquina. Hoje a gente criou um péssimo hábito por causa dos controles remotos, por causa de um conforto, né? Muitas vezes exacerbado, que a gente desfruta, né? Carro para lá, carro para cá, qualquer coisa, ninguém mais anda a pé, qualquer coisa, se o carro quebrou, a pessoa chama um Uber, chama um aplicativo e por aí vai, porque não quer andar, está calor, está isso, aquilo. Só que nós precisamos movimentar. A gente precisa se locomover, se deslocar, se mover, fazer alguma atividade. Então, se você não está fazendo, você diz assim, ah, pastor, mas eu tenho dor aqui, dor ali, dor acolá. Ei, para de dar desculpa. O seu organismo está pedindo por alguma atividade física. Grande abraço, Carol. Manda um abraço aí para o esposo. Carol é lá de São José do Rio Preto. Que Deus abençoe, Carol. Ele estava falando sobre exercício físico. Uma outra coisa que alguém disse que é muito bom, eu não fiz, né? Eu não incorporei isso. São técnicas de relaxamento, sabe? Meditação, né? Fica ali, né? Refletindo, né? A vida. E isso faz com que técnicas de respiração, sabe? Você respira, aspira, né? E solta o ar. Eu aprendi um exercício que ajuda muito na oxigenação do cérebro. Eu nunca tive dor de cabeça. Por quê? Tem alguém que diz assim, pastor, eu sofro de uma dor de cabeças terríveis. Minha mãe tinha dor de cabeças terríveis. Eu ensinei a ela essa técnica, né, de como oxigenar o cérebro, né? E ela praticou aquilo. Eu nunca mais vi ela reclamando de dor de cabeça. Eu nunca mais vi ela tomando medicamentos para aliviar a dor de cabeça. Por quê? Apenas uma técnica de, sabe, de respiração. Como você... Às vezes a gente precisa, sabe, encher os pulmões. Soltar. Ah, pastor, mas eu não consigo. Eu vivo correndo, eu vivo apressado. Para! Se você não parar, em algum momento, seu organismo vai parar você. Vai parar você. Então, técnicas de relaxamento. Dieta, sono, de repente você está com sobrepeso. É verdade. Porque ausência de atividade física e uma alimentação irregular e às vezes excessiva faz com que a pessoa ela ganhe peso, né? Ontem eu estava com alguém e ele falou assim, pastor, eu já perdi 37 quilos. Eu falei assim, caraca, 37 quilos é 7 pacotes de arroz e 2 pacotes de 1 quilo de feijão. Mas você sabe o que é isso? Você imagina eu subindo a escada com 7 pacotes de arroz no ombro e 2 pacotes de 1 quilo na cabeça de feijão? Você imagina o quanto o sobrepeso ele judia, né, de toda a nossa estrutura, do coração, dos pulmões, das articulações. Então, ei,
Pensa um pouquinho, você é responsável por você, né? Dormir, né? A gente precisa de uma dieta equilibrada para ter um sono adequado, né? Você não dorme, fica roncando, né? Também come um leitão, uma pururuca antes de jantar, antes de dormir, não tem como, né? Então você precisa de uma dieta adequada e reduzir, se você bebe ou faz uso do álcool, reduzir ou eliminar. São algumas coisas que você pode implementar no seu estilo de vida que vai ajudar, melhorar e fazer uma gestão significativa do nível de estresse na sua vida. Então, ó, espiritual, funcionou comigo, e essa questão de mudança de estilo de vida funcionou comigo. Lá se vão mais de 15 anos, eu nunca mais tive sintomas agressivos de ansiedade, de estresse, né? Minha mão já não escama mais, a sudorese já diminuiu, a arritmia já não existe mais, essa questão de lapsos de pensamento, de memória também não existe mais. E você pode também buscar um apoio social, ou seja, conversar com amigos. O apóstolo Tiago, ele dá uma dica muito interessante. No capítulo de número, acho que é 5, vamos consultar aqui, né? Já que estamos ao vivo, vamos consultar aqui para não falar bobagem, né? Tiago, no capítulo de número 5, ele diz o seguinte, vamos ver o que ele diz. Isso, capítulo de número 5. Ele diz assim: se alguém está doente, chame os oficiais da igreja e esses façam oração, ungindo com óleo, e a oração da fé salvará, e o Senhor levantará. Se houver cometido pecado, seriam perdoados. Então, existem algumas enfermidades que elas podem ser sanadas, curadas, através da unção, através de uma intervenção do Senhor. É lógico, Ele é o único que sara. Mas existe um outro tipo de enfermidade que é através de você compartilhar com alguém. O apóstolo Tiago diz no verso 16 de Tiago, capítulo 5, diz: portanto, confesse os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. Ou seja, existe uma unção de cura que é liberada quando a gente compartilha, quando a gente conversa com pessoas confiáveis, com pessoas que têm conexão com Deus, sabe? Então converse com pessoas, converse com a família, participe de grupos de apoio. Na nossa igreja nós não temos um grupo de apoio para pessoas com quadros de ansiedade, mas fica aí uma dica, de repente você faz parte da nossa comunidade, de repente sente aí um desejo de desenvolver o ministério, quem sabe Deus está te chamando, né, para desenvolver esse ministério, né, de como ajudar pessoas a sair desse quadro. E aí? Vai continuar? Ah, pastor, eu estou orando. Beleza. Ah, pastor, beleza. Está resolvendo? Não, se não está, muda. Muda. Você é o principal responsável pela saúde do templo. Você é a habitação do Espírito Santo. Cuida da casa. Cuida da casa. É bem por aí. Eu quero mandar mais um abraço a toda essa galera que está aí, ligadinha conosco. Deus abençoe. Nós já estamos finalizando a nossa live, mas o nosso desejo, né, a razão de eu, Gabriel, nós estarmos aqui, sabe, é para que você faça bom uso dessa informação, sabe? E não apenas fala, puxa, legal, pastor, bacana, olha, funcionou para mim. Funcionou para mim, e eu acredito que funciona para você. Esses tratamentos descritos aqui têm ajudado muitas pessoas a lidarem, fazerem uma boa gestão dos seus níveis de estresse. Por que não com você? Se você discerniu alguns sintomas na sua vida, todo sintoma é amparado por uma causa. Então você precisa ir em busca das causas e remover as causas. Quando você remove as causas, os sintomas desaparecem. E você pega a chave e sai dessa prisão. Que Deus abençoe grandemente a sua vida,
Fique com Deus e olha, compartilhe esse link com alguém. De repente alguém precisa ter um pouco mais de informação com relação a isso, de que é possível a pessoa ela sair de um quadro de níveis de estresse, de crise, de pânico, de medo, de ansiedade, assim, de uma maneira saudável, né? Às vezes sem o uso de medicamentos. É óbvio que o medicamento também Deus usa para ajudar e abençoar as pessoas, né? Mas eu acredito que pela fé no Filho de Deus nós somos sarados. Seja você sarado, seja você liberto de todas as prisões que tentam lhe aprisionar, principalmente essas que a gente chama de prisões sem muros. Um grande abraço e até a próxima. Um grande abraço aí para Magda, Tereza, Cidinha, Thiago e toda essa galera. Eu quero deixar para vocês uma maneira de vocês se conectar com a gente. Nós temos um e-mail e ele chama-se prisões sem muros @gmail. Eu vou escrever aqui prisões. Já estou dando espaço. Sem muros @gmail.com. Foi? Aí, prisões sem muros @gmail.com. Escreve com nós. Mande aí o seu salve, sugestão. Eu tenho certeza que a sua sugestão pode ajudar a cada dia a gente melhorar aqui, seja a iluminação, seja o áudio. E de repente você tem até alguma proposta, alguma experiência que você vivenciou dentro de uma prisão, você descobriu a chave, né? E fez uso da chave, saiu dessa prisão e hoje você está livre, livre para adorar a Deus, livre para servir a Deus com alegria. Compartilhe conosco também, tá bom? Um grande abraço e até segunda-feira que vem. Mas dá uma visitadinha lá no nosso canal no YouTube, tem algum material lá que de repente pode ser edificante para a sua vida. Um grande abraço, tchau!